Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo de número 21 ao versículo 28. Amém? Todos acharam? Mateus 15, versículo 21 ao 28. O título que o Espírito Santo trabalhou meu coração nessa semana, e mediante as coisas que nós estamos enfrentando no dia a dia da nossa caminhada, chama-se Marcas de uma Grande Fé. Se eu abrir um parênteses aqui e começar a perguntar para cada um de vocês que aqui estão nesta noite, cada um de nós temos uma marca na nossa vida. E dentro dessas marcas e cicatrizes, nós aprendemos a adquirir uma fé sobrenatural. Eu não estou falando de uma fé que todos nós nascemos, eu estou falando de uma fé sobrenatural. Uma fé que faz o impossível se tornar possível. E nós vamos ver dentro dessa passagem aqui. Todos acharam? O subtítulo diz aqui, a mulher cananeia. Amém? Olha o que diz a palavra. E partindo Jesus dali, foi às partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe dizendo: despeça quem vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Amém? Seja isto feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. Amém? Irmãos, o final do versículo, podeis assentar. O final do versículo ali que nós lemos, já traz para mim e para você todo o resumo deste texto que nós acabamos de ler. Você prestou atenção nesses 7 versículos, do 21 ao 28, que nós lemos? Eu vi uma coisa aqui que me chamou a atenção. Quando ela clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus foi logo ao encontro dela.
Não. Jesus ficou em silêncio. Você já reparou na Bíblia, toda vez que alguém chegava perto de Jesus, precisando de um milagre, precisando de uma resposta, os discípulos interviam, dizendo assim: para de gritar, não perturba o mestre. Você já reparou isso? Que os discípulos muitas vezes se tornaram empecilho para muitas pessoas serem abençoadas. Vamos agora trazer para nós. Tem muito irmão dentro da igreja que tem sido empecilho para muitos serem abençoados. Aí você vai começar a pensar: esse irmão vai falar heresia em cima do altar. Não, irmão. Eu estou falando a verdade e a realidade da igreja do século 21. Jesus ficou em silêncio e ela começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Aí Jesus vai ter o encontro dela. Ele falou assim: não é bom eu tirar o pão dos filhos de Israel e dar aos cachorrinhos. Tem muita gente que interpreta esse versículo mal. Eu já ouvi pessoas falar assim: ah, Jesus chamou a mulher de cachorrinha, cachorra. Isso aqui foi uma forma figurativa para dar lição aos filhos de Israel que ainda não tinha aberto os olhos e o ouvido para discernir quem estava com eles era o Salvador. Existem duas passagens na Bíblia que Jesus não precisou estar presente na casa deles para o milagre acontecer. Primeiro, o centurião e a mulher cananeia. Aqui está a maioria da família de muitos dentro da igreja. Tem muitas famílias que está passando o que esta mulher vivenciou. Os demônios estão atormentando os filhos. Por que os demônios estão atormentando os filhos? Porque ele sabe, se tocar nos seus filhos, ele destrutura você. Talvez você está aqui nesta noite e já falou assim: pode acontecer o que for comigo, mas quando eu vejo meu filho sofrer, tira o meu chão. Não é verdade? Se eu estiver falando mentira, você pode levantar a mão e falar. Tem muitos pais e mães verdadeiras que muitas vezes, quando o filho erra, a mãe e o pai quer trocar de lugar com ele para não ver o filho sofrer. E essa mãe estava desesperada. Ela já tinha buscado todo o recurso naquela época e ninguém conseguiu resolver o seu problema. É o que acontece hoje, irmão. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda não tomaram a decisão, anda de um lado para o outro, e Satanás está a cada dia destruindo a sua casa, destruindo a sua família.
Mas esta mulher foi até a pessoa certa, que era Jesus. Ela olha para Jesus e fala assim: Senhor, a minha filha está atormentada pelos demônios. Tem muito cristão, irmãos, que está sendo atormentado pelos demônios. Aí você fala: mas que isso, irmão? Tem muitos sendo atormentados pelos demônios. Mas esta mãe desesperada foi ao encontro de Jesus. Vamos pegar a história. Essa mulher não encaixava dentro do propósito que Deus havia feito. Porque Jesus foi enviado simplesmente para salvar a nação de Israel. Aí eu vou entrar, aí você vai entrar na palavra cachorrinhos. Israel não quis comer do pão da vida. E este pão caiu da mesa. E quem estava fora do propósito de Deus? Eu, você, nós comemos das migalhas e acreditamos naquilo que Jesus foi enviado. Quando ela chegou e falou assim: Jesus, o Senhor tem a plena razão, não é justo o Senhor tirar o pão dos filhos e dar para mim, que não faço parte. Mas eu quero falar algo para o Senhor. Mesmo eu sendo cachorrinhos, eles comem da migalha. Porque muitas das vezes, muitas coisas são desperdiçadas e os cachorrinhos comem. Jesus olha para os discípulos e fala assim: que fé é essa? Isto que é fé. Preste atenção no título: marcas de uma grande fé. Qual é o motivo de você estar aqui esta noite? Muitos de nós que estamos aqui não viemos para Jesus por amor, viemos pela dor. E esta dor trouxe em nós uma marca, uma cicatriz, que toda vez que você lembra, você louva o Senhor pela oportunidade que Ele te deu de estar aqui. Então vamos lá. Jesus Cristo não exagerou ou usou meias palavras. Tem muitas vezes que Jesus pregava, e às vezes algumas pregações eram duras, mas Ele não usou meias palavras, Ele usou a verdade. Quando nós ouvimos a verdade, ela mostra para mim, para você, em que situação nós estamos. Talvez você está aqui, e já aconteceu com você, às vezes você participa de um culto, que você fala assim: nossa, tudo que o pastor pregou foi para mim. Parece que eu estava sozinho lá na igreja com ele e contou tudo para ele. Não. Sabe quem contou os seus problemas? O Espírito Santo. Ele está dando a mim e a você mais uma oportunidade. Ele não exagera, ele usa a verdade, porque a verdade é que liberta. E aquela mulher recebeu a vitória no finalzinho do versículo. Seja isto feito para contigo.
como tu desejas. Olha só, irmão, qual era o desejo dela? De voltar para casa e a filha está curada. Ela não aguentava mais ver o sofrimento da sua filha. Talvez você está aqui hoje e você deixou alguém em casa sofrendo. E você não aguenta mais. E eu e você temos que tomar a atitude que esta mulher tomou, de clamar a Jesus para ter compaixão, para ter misericórdia e para ser feito como o meu e o seu coração deseja. O maior desejo do meu coração é ver a minha família salva. O que adianta só eu ser salvo? E chegar no grande dia, eu estar do lado do Senhor e o restante da minha família, tudo do outro lado. E não terá mais oportunidade. O que adianta? Esta mulher colocou um basta. Eu não aceito mais. Eu determino dentro de mim que se eu chegar perto de Jesus, a vida, a história da minha filha vai mudar. Então vamos lá. Ele falou a verdade, somente a verdade. Tem muita gente inventando muitas coisas para atrair a sua atenção. Se você for olhar o contexto, a história bíblica, Jesus era um homem mais humilde e simples. Jesus não tinha lugar nem para dormir. Tudo que Jesus tinha foi emprestado. O lugar onde ele nasceu, a manjedoura, foi emprestado. O jumentinho, quando ele foi entrar em Jerusalém, foi emprestado. Ele falou assim, ó, o filho do homem não tem nem lugar para repousar. E vocês querem continuar me seguindo? E tem muita gente aí em cima do altar, fazendo 1000 promessas. Jesus falou, eu não tenho nem lugar para me deitar, para me descansar. Mas ele tinha o essencial, que era a palavra da verdade. Quando ele falava, milagres aconteciam. Pessoas eram curadas, transformadas. Foi por isto que essa mulher foi atrás. Uma mulher cananeia, apresentando uma grande fé, omitido de que fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé, irmão, é impossível agradar a Deus. Quando ele elogia a fé de alguém como grande, então devemos tomar conhecimento. Irmão, eu e você tinha que pesquisar mais sobre o centurião e essa mulher cananeia, porque Jesus elogiou a fé dele, a fé dela, porque era grande, era uma fé diferenciada de toda Israel, de todos aqueles que estavam ao seu redor. Aquilo tirou de dentro de Jesus o quê? Uma virtude, trouxe para ele uma alegria, porque ainda existe homens e mulheres na terra de fé. Encontra com sua sinceridade e provação. Ela foi sincera, irmão. E mediante a sua aprovação. Será que diante os problemas que estamos enfrentando, temos sido sinceros para o Senhor? A mulher cananeia e a sua fé não sairia até que ela conseguisse o que queria. Você já reparou uma coisa? Tem muita gente que pega a cartela, né?
Aí orientado a participar de 7 sexta-feira. Aí ele vem a primeira, ele vem a segunda. Na terceira ele já desanima. Talvez a sua vitória está no último elo. Essa mulher não desanimou. Esta mulher não parou. Enquanto ela não saiu dali convicta com a sua vitória, ela não voltou para sua casa. Quais foram as marcas da fé desta mulher cananeia? Há pelo menos 4 marcas de uma grande fé. Então vamos lá. Primeira marca. Uma grande fé começa com um grande problema. Quem aqui tem problema, levanta a mão. A sua fé vai começar a ficar grande mediante esse problema que você está enfrentando. Vou te dar um exemplo. Porque se tudo vai bem na minha vida, a frequência na igreja diminui. A frequência da leitura da palavra diminui. A frequência nos cultos diminui. Sim ou não? Seja sincero. Nós acomodamos. É por isso, anote o que eu vou te falar. É por isso que Deus tem deixado você enfrentar todos os meses problemas. Aí você vai falar assim, nossa, o que esse irmão está falando em cima do altar? Sabe por que ele vai deixar eu e você passar problema? Porque enquanto nós estamos com problemas, nós não paramos. Estamos aqui. Aí que nasce a grande fé em meio aos problemas. Então vamos lá. O único material que Deus pode usar na identificação de nossa fé são as nossas dificuldades. Sabe qual é o material que Deus mais usa? Problema, dificuldade, aflição. Esse é o material que Deus está usando na minha vida e na sua vida. Para despertar em mim e você atenção. Para nós confiarmos nele. Para nós termos atitude como essa mulher teve. Para nós dobrar o joelho e olhar para o céu e falar: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, tem misericórdia de mim. Aí você vai começar a citar os problemas que você e eu estamos enfrentando. Aí vai chamar a atenção de quem? De Jesus. Aí o Espírito Santo vai começar a falar com você. Ele vai começar a te dar direção. Essa mulher tinha uma grande dificuldade. Sua filha era atormentada por um demônio. Irmão, eu já vi um jovem endemoniado pular de um prédio. O avô do Jonathan, com o pastor Jonas e o pastor Cesário, fazia muito culto quando eu era ainda criança, lá na casa da minha avó. O jovem começou a morar perto de nós lá. O demônio brincava com ele. Não era só um, era casta de demônio. Está ali minha mãe que não deixa eu mentir. Quando os pastores foram orar para ele, do lado de dentro, ele estava do lado de dentro da casa e eles do lado de fora. Ele conseguiu puxar uma lajota da distância da porta ali, ó, e tampou nos pastores. Quando ia entrar na casa, ele parecia lá no prédio. Quando você chegava no prédio, ele estava lá do outro lado da rua. Quando nós chegamos, ele estava deitado em cima da tábua cheia de prego, sendo atormentado pelos demônios. A Bíblia também dá exemplo de um pai desesperado, que os demônios tampavam ele para lá e para cá no fogo. Olha a força de um demônio. E tem gente brincando com ele. Você vê muita gente falando assim: ah, o demônio não existe não.
Irmão, quem tentou Jesus foi o próprio Satanás. Não brinca, porque o negócio é sério. A filha estava atormentada, a mãe já não aguentava mais de ver sua filha se machucando, se autoflagelando. Quando o demônio ia embora, a filha ficava chorando, sentindo dor. Tem um filme, como que chama o filme que nós assistimos? Conta a história de um homem. Eu vou trazer o nome para o Jonathan colocar aqui, você assiste esse filme. É um filme gospel, que foi lançado aí. A legalidade para o inimigo. O que o inimigo faz com o homem? Quando ele apodera do corpo de uma pessoa e quando ele sai, o estado que ele deixa ela. Não brinca! Porque os demônios existem. E para estarmos protegidos contra essa atormentação, temos que estar firmes com Jesus. Já havia tentado todos os recursos que ela podia tentar. Segunda marca, uma marca de grande fé está colocada dentro de uma grande pessoa. Se você está aqui nesta noite, porque você é especial para Deus, e Deus vê dentro de você uma grande fé para promover o seu, o meu, o nosso milagre que nós estamos buscando para si próprio e para nossa casa e família. Ela o chamava de Senhor, e no versículo 25, ela adorou dizendo: socorre-me. Você está vendo aqui a diferença, irmão? Preste atenção nos detalhes. Olha a diferença da mulher cananeia para os discípulos. Ela já chegou adorando. E os discípulos estão assim, ó. Manda esse povo embora. Manda ela embora. Para de atormentar o mestre. Ela já se lançou aos pés e o adorou, reconhecendo que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele é o Libertador, que Ele que vai arrebatar a igreja. Ela adorou reconhecendo. Só vamos ser vitoriosos quando eu e você reconhecer que Ele é o Senhor. Ela reconheceu e adorou. Efésios 3:20, quando coloca ali, eu vou ler aqui: Jesus era a única resposta para sua filha. Sabe qual é a única resposta para o seu problema? Jesus. Não é o seu advogado, não é o seu médico. A resposta que você precisa é Jesus. Só Ele tem o que eu e você precisamos. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Quem opera em nós? Quem opera em nós? O Espírito Santo, que habita dentro de mim, dentro de você. Irmão, Jesus pode fazer muito mais do que você possa imaginar. Esse problema que você está enfrentando, o problema que eu estou enfrentando, Jesus pode fazer muito mais. Mas temos que exercitar a fé,
Eu falei aqui uma vez, nós temos que colocar a nossa fé na academia espiritual e todo dia malhar ela. Como você malha a fé? Orando, buscando. Terceira marca, uma grande fé é apoiada por uma grande perseverança. Você tem perseverado? Você tem confiado? Ou você está desesperado? Perseverar é você confiar, é você descansar. Esta senhora mostrou grande perseverança. Perseverança significa apenas continuar insistindo. Senhor, eu estou aqui de novo. Senhor, eu estou aqui de novo. Quantas vezes Daniel orava? 3 vezes ao dia. Ele falava: Deus, eu estou aqui de novo. Não esqueça do meu clamor, da minha oração, da minha súplica. Mateus 15, 23, que nós já lemos ali. Clamava a Jesus por misericórdia. Olha lá, mas ele não lhe respondeu. E ela continuou. Por isso que muitos têm perdido a bênção. Porque ele clama, Jesus está em silêncio e ele desiste. Ele vai embora, ele para. Ela não, ela continuou clamando, gritando, orando, chamando, até Jesus falar assim: não, ela só vai parar enquanto eu não for ao encontro dela. Quando ele foi ao encontro dela, a vitória chegou. O seu silêncio testou a sua fé. Quando Deus está em silêncio para mim, para você, Ele está testando até onde eu e você confiamos nele. Ele ficou 2 anos em silêncio. Quando José estava preso no cárcere, ele orou 2 anos e Deus ficou em silêncio. Mas quando Deus falou com ele, cumpriu tudo e muito mais. Uma grande fé obtém as coisas de Deus que uma pouca fé não consegue obter. Quem tem pouca fé não consegue obter, irmão. O sobrenatural só obtém ele com a fé extraordinária, a fé sobrenatural, que nós vamos ler aqui no último versículo para encerrar a mensagem. Você vai ver que o segredo do sucesso da nossa vida chama-se fé. Se não tiver fé, não tem milagre. Esta mulher persiste em pedir, em confiar, mesmo que tudo parecia contra ela. Você já reparou uma coisa? Quando você está enfrentando um problema, quanto mais você ora, parece que mais difícil ele fica. É porque a vitória já está chegando. Só que o inimigo quer fazer você parar. Quer fazer você parar de orar. Ele começa a falar assim, olha só, quanto mais você ora, pior ela fica. Quem às vezes tem um marido que bebe, aí o marido chega em casa, Satanás fala: ei, você foi lá na igreja, orou para ele, aí chegou pior do que ontem. Ei, Deus não vê como você vê. Deus não trabalha como eu e você trabalha. O trabalhar de Deus é diferente. Você está vendo aqui o presente, você já está vendo o futuro. Ele já está vendo o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, sentado com você aí no banco, adorando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia! 4ª marca. Uma grande fé é sustentada
por grandes promessas. Disse-lhe Jesus: seja feito como queres. Promessa. Qual era a promessa que ela queria? Filha curada. Tudo que essa mulher precisava era a promessa da palavra. Quem era a palavra? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Olha só, irmão. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a porta. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não existe atalho. O único caminho, a única porta é Jesus. É Jesus. Não tem atalho. Se alguém está te ensinando atalho, é mentira. Jesus falou: eu sou o caminho. Chama-se uma afirmação. Ele é o único. Ele não falou assim: eu sou o caminho. Ele falou: eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Para ver o Pai tem que passar primeiro pela porta, que é Jesus. E tem muita gente aí falando assim: não, eu vou para o céu. Ei, para entrar no céu primeiro tem que passar pela porta. O portão celestial se abrir, primeiro tem que passar pela porta. Se não passar pela porta estreita, não vai ver o portão celestial se abrir. Aleluia. Cristo foi suficiente para ela. Isto é uma grande fé. Ela falou assim: Senhor, você é suficiente para mim. Sabe o que está acontecendo hoje na igreja do século 21? Uma igreja só para muitos não é suficiente. São 7 dias na semana, né? Hoje ele está aqui, amanhã está na Assembleia, no outro dia está na Pentecostal, no outro dia está na Vida Nova, e por aí vai afora. É tanta igreja que vai faltar dia. 365 dias do ano, ainda vai faltar igreja para ele ir. Ela falou assim: Jesus, você é suficiente para mim. Será que ele tem sido suficiente para mim e para você? Ou nós estamos buscando atalhos? Ou nós estamos buscando outros caminhos? Ou nós estamos buscando outros deuses? Jesus é o único. E ela falou: você, Senhor, é suficiente para mim. Eu estou saindo daqui convicto que quando eu entrar na minha casa, a minha filha vai vir correndo e me abraçar. Liberta, curada, transformada e renovada. E a partir de hoje, eu e minha casa vai servir ao Senhor. Mas a maioria dos cristãos não perseveram tempo suficiente diante do problema para obter uma promessa. Ezequias, né? Era um homem leproso. Me corrija aí se eu estiver errado. Ezequias, né? O que tinha sobre a pele dele? Lepra. Qual foi a palavra do profeta? Vai e lava 7 vezes. Naamã, perdão aí, ó, Naamã. Tem hora que a minha mente está dando uns brancos, tem aí os teólogos para nos corrigir. Nós erramos também. Naamã, ele falou com ele assim: entra 7 vezes. Qual foi a palavra? 7 vezes. Não foi uma, não foi 2. Ele mergulhou 1, 2. Ele já ficou irado. Ele não perseverou. É o que está acontecendo hoje na igreja de Cristo. As pessoas não estão perseverando. Aí quer colocar a culpa no pastor, quer colocar a culpa no ministério, quer colocar a culpa no irmão que senta do teu lado. A culpa é nossa. A culpa é minha. Que não persevero, porque todas as vezes que ouvimos a palavra, Jesus ensina
a palavra. Se obedecermos, vamos ser vitoriosos. Ela perseverou e alcançou a promessa. Conclusão: como ela estava desesperada. Talvez você entrou aqui hoje, daquela porta para dentro, desesperado, desesperada, sem saber a atitude que você vai tomar e mediante o que você está enfrentando. Era a situação dessa mulher. Ela estava desesperada. Como ela estava determinada. Como foi quando você estava arrumando para vir para a igreja? Você arrumou mediante com determinação? Você arrumou dizendo assim: ah, hoje eu vou lá porque eu estou no louvor. Ah, hoje eu vou lá porque eu estou escalado para pregar. Ah, hoje eu vou lá porque eu vou tocar. Ah, hoje eu vou lá porque eu estou de serviço. Será que nós determinamos quando nós estamos arrumando para vir para a igreja? Você já reparou que quando nós vamos em qualquer outro lugar fora da igreja, a gente tem determinação? Você já reparou que o seu rosto expressa mais alegria, mais adrenalina? Por que quando vem para a igreja, às vezes a gente vem empurrado, né? Parece que as pernas travam. Parece que você está com rodinha de toneladas no pé. Você dá um passo para frente, você quer voltar para trás. Ela não, ela estava determinada. Eu não faço parte, mas eu determino a minha vitória. Juntou desespero com determinação. Como ela foi distinguida, notável. Ela se destacou em meio à multidão, irmão. A multidão estava problemática, mas ela foi a notável. Ela se destacou em meio a todos. Eu acredito em particular que Jesus deve ter falado assim, ó: vocês precisam aprender muita coisa ainda. Muita coisa ainda. Eu vim para aquele que se perdeu. Quando alguém vier até mim, não priva-os de chegar até mim. Porque quando alguém chega até mim, é porque eles estão vendo a esperança, a resposta, a mudança. Ele veio para as ovelhas que se perdeu. Nós éramos as ovelhas que se havia se perdido. E Ele nos resgatou. E hoje nós estamos aqui para encerrar e orar. Hebreus 11, 6. Que você sabe de cor. Esse versículo aí você sabe de cor. Mas será que nós estamos exercitando ele? Olha o segredo aqui, ó. Se você não está sendo vitorioso, a culpa não é do pastor. Se você não está sendo vitoriosa, a culpa não é da igreja, não é do ministério. É porque está faltando aquilo ali, ó. Ora, sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu falei domingo aqui, torno a dizer, que Deus é esse que vai dar para mim e para você uma nova casa. Que Deus é esse que vai colocar sobre a minha e a sua cabeça uma coroa. Que Deus é esse que quando você chegar no céu, Ele vai te galardoar, te dar galardões. E mediante aquilo que eu e você fazemos aqui. Que Deus é esse que ama o pecador e ao mesmo tempo presenteia ao pecador. Se coloca de pé. Talvez você fale assim: meu irmão, eu não queria ouvir isso. Mas eu e você precisava ouvir isso. Eu também não queria ouvir isso.
Mas foi isso que o Espírito Santo quis falar comigo e com você. Eu estou passando um momento difícil na minha saúde. Hoje eu vim para cá sentindo muita dor, mas muita dor mesmo. Que chega a dar até canho. Mas só o que Jesus já fez para mim, irmão, já é o suficiente. Talvez você está aqui, ó, e está sentindo dor. Mas olha para trás o que Ele já fez para você. Olha quantas vitórias que Ele já te deu. Olha quantos livramentos que Deus já te deu. Não era para você estar aqui hoje. Mas Jesus te ama. E o motivo de você estar aqui, porque Ele vai concluir a promessa que o Pai deu a Ele em prova da minha vida e da sua vida.